Pecadores nas mãos de um Deus irado. Introdução. Jonathan Edwards nasceu em 5 de outubro de 1703, no que é hoje South Windsor, no estado americano de Connecticut, uma parte da paróquia então conhecida como Fazendas Windsor. Seu pai, o reverendo Timothy Edwards, ministro da paróquia formado em Harvard, era um homem de habilidade superior e modos polidos, um amante do aprendizado, bem como da religião. Além de seus deveres pastorais, ele preparou jovens para a faculdade. Suas visões liberais de educação aparecem no fato de que ele fez suas filhas seguirem os mesmos estudos que esses jovens. Disse que sua mãe, filha do reverendo Solomon Stoddard, ministro de Northampton, se assemelha ao seu distinto pai em força de caráter e pelo ato de ter superado seu marido no vigor nativo de sua mente. No que diz respeito à ascendência remota e suas qualidades intelectuais e morais, Edwards parece também ter sido bem nascido. Uma exceção, no entanto, deve ser feita à avó excêntrica e possivelmente insana do lado de seu pai, cuja conduta ultrajante levou-a ao divórcio. Criado o único filho em uma família de 10 filhas, além de todas as influências perturbadoras em uma atmosfera de religião e estudo sério em casa, em meio ao ambiente natural de prados, bosques e colinas distantes de baixa altitude, singularmente propícias a uma vida de contemplação, o menino desenvolveu cedo aquele interesse absorvente pelas coisas do espírito e aquele surpreendente aguçamento do intelecto que são as características mais proeminentes de sua genialidade. Enquanto criança, ele passava grande parte do seu tempo em exercícios religiosos e em conversações sobre assuntos religiosos com outros meninos, com alguns dos quais ele se aliou para construir uma cabine em um lugar afastado, em um pântano, para a oração secreta. Além desse, ele tinha vários outros lugares semelhantes para oração na floresta, para os quais ele costumava se retirar. Sua mente se ocupava muito com as doutrinas que lhe foram ensinadas, especialmente a doutrina da soberania de Deus na eleição, contra a qual ele, à época, se rebelava violentamente. Quando tinha apenas 10 anos, Jonathan escreveu um panfleto curto, pitoresco, um tanto humorístico, que trata da imortalidade da alma. Com cerca de 12 anos, ele redigiu um artigo notavelmente preciso e engenhoso sobre os hábitos da aranha voadora. Aos 13 anos, Jonathan entrou para a Collegiate School of Connecticut, em Saybrook, mais tarde denominada Yale College, em 1720, pouco antes de seu 17º aniversário, graduou-se em New Haven, ocasião em que foi o orador oficial na cerimônia. Em seu segundo ano de faculdade, ele conheceu o Ensaio sobre o Entendimento Humano, de Locke, trabalho que deixou uma impressão permanente em seu pensamento. Jonathan lia, diz ele, com um prazer muito maior do que o avarento mais ganancioso encontra ao reunir punhados de prata e ouro de algum tesouro recém-descoberto. Sob a influência dessa leitura, ele começou uma série de notas sobre a mente, com vistas a um tratado abrangente sobre filosofia mental. Também começou, possivelmente, um pouco mais tarde, uma série de notas sobre ciências naturais, com referência a um trabalho semelhante sobre filosofia natural. É nestes primeiros escritos que encontramos os contornos de uma teoria idealista que se assemelha, mas provavelmente não foi de todo derivada, à de Berkeley, e parece ter permanecido um fator determinante em suas especulações até o fim. Após se formar, Jonathan continuou a residir por mais 2 anos em New Haven,
estudando para o ministério de agosto de 1722 até o abril seguinte. Foi-lhe oferecido o púlpito de uma pequena congregação presbiteriana em Nova York, mas ele recusou o convite a fim de permanecer como ministro. Após retornar à casa de seu pai em Windsor, ele recebeu pelo menos 2 outras ligações, uma das quais ele parece ter aceitado. Em setembro de 1723, foi para New Haven para receber seu título de mestre. Foi nomeado tutor da faculdade, entrou nas funções ativas daquele cargo em junho de 1724 e continuou no mesmo até setembro de 1726, quando deixou a tutoria para se tornar colega pastor de seu avô Stuart na igreja de Northampton. A história espiritual de Edwards nestes anos de crescimento, da juventude à masculinidade precoce, é registrada por sua própria mão em uma narrativa de experiências pessoais, escrita posteriormente para seu próprio uso, em fragmentos de um diário e em uma série de resoluções que ele elaborou para a condução de sua própria vida. Esses documentos, publicados pela primeira vez por seu biógrafo e descendente, Sereno E. Dwight, em 1829, esclarecem grandemente e em detalhes sobre o caráter e temperamento de Edwards e servem para explicar muitas coisas em sua vida que de outra forma seriam obscuras. Ele nos conta em sua narrativa como o prazer infantil nos exercícios da religião, já mencionados, gradualmente declinou e como finalmente ele se voltou como um cão para seu próprio vômito e continuou nos caminhos do pecado. Relata também como, depois de muito conflito de alma, ele experimentou, no final do seu curso universitário, uma conversão genuína, imergindo em uma nova vida e, no decorrer do tempo, em um profundo e delicioso sentido de soberania de Deus, da excelência de Cristo e da beleza da santidade. É possível que haja algum exagero na descrição de Edwards sobre esse lapso e essa recuperação, mas foi pelo menos uma experiência muito real para ele, que sem dúvida contribuiu para a ênfase que ele depois deu à conversão em suas pregações. Seu próprio estado, após essa mudança decisiva, foi por vezes de êxtase místico, uma calma e doce abstração da alma de todas as preocupações deste mundo, e às vezes um tipo de visão, ou ideias fixas e imaginação de estar sozinho nas montanhas ou em algum deserto solitário, longe de toda a humanidade, docemente conversando com Cristo e envolto em Deus. Seu diário é o registro de uma alma esforçando-se em seu voo. Ele observa as flutuações de seus humores com intensidade quase mórbida, e ainda assim, de maneira não meramente convencional, e com uma ausência singular de sentimento, são suas observações tão evidentemente sinceras e objetivas. De suas 70 resoluções, todas escritas antes que ele tivesse 20 anos, o que segue pode ser tomado como modelo. É a linguagem de uma mente tão verdadeiramente original quanto religiosa, e é eminentemente característica. Na suposição de que nunca houve nem sequer um indivíduo no mundo, em qualquer momento, que fosse propriamente um cristão completo em todos os aspectos com a marca do que é correto, tendo o cristianismo sempre brilhando em seu verdadeiro esplendor e aprendendo ser excelente e adorável, visto de todas as partes e sob qualquer caráter, resolvo agir exatamente como eu faria se me esforçasse com todo o meu empenho para ser aquele que deveria viver no meu tempo. E assim ele agiu. Essas resoluções não foram vazias, elas realmente determinaram a vida dele. Edwards foi ordenado em Northampton dia 15 de fevereiro de 1727, sendo então seu 24º ano. 5 meses depois, 28 de julho, ele se casou com a bela Sarah Pierpont, então com 17 anos, filha do reverendo James Pierpont,
de New Haven, um dos fundadores e proeminente administrador da Yale College, e do lado de sua mãe, a bisneta de Thomas Hooker, o pai das igrejas em Connecticut. A descrição que Edwards fez sobre ela, escrita 4 anos antes do casamento, é famosa. A união provou ser singularmente feliz. A inteligência, a alegria, a piedade e a sagacidade prática da senhora Edwards combinaram, fazendo dela simultaneamente uma companheira agradável e uma lembrança muito útil para seu marido, zelosamente devoto, altamente intelectual, mas muitas vezes deprimido, sempre imerso em seus escritos e seus livros. Tiveram 12 filhos e todos nascidos em Northampton. Stoddard morreu em 11 de fevereiro de 1729, deixando o jovem ministro em pleno encargo pastoral. Foi um empreendimento de grande responsabilidade para um homem tão jovem, o de conduzir os assuntos de uma igreja considerada a maior e mais rica da colônia, exceto pela de Boston, onde o venerável e venerado Stoddard também havia deixado a marca de sua personalidade forte durante um ministério de quase 60 anos. Edwards, como mais tarde confessa, cometeu erros. No entanto, ele conseguiu ganhar e manter a confiança, a admiração e afeto do povo durante a maior parte dos 23 anos de seu ministério em Northampton. Ele conduziu a igreja através de 2 grandes períodos de reavivamento, 1734 a 35 e 1740 a 42, e adicionou mais de 550 nomes ao hall de membros da igreja. Isso, no entanto, representa apenas uma pequena parte de sua influência nesses anos, tanto por sua pregação em Northampton e em outros lugares, quanto por seus escritos publicados, notavelmente seus sermões impressos e suas obras que tratam dos reavivamentos, nas quais deve ser incluído seu tratado sobre as afeições religiosas. Ele influenciou poderosamente as correntes do pensamento religioso e da vida em toda a Nova Inglaterra, e nas colônias vizinhas e em certa medida também na Inglaterra e Escócia. Sua missão foi recordar as igrejas puritanas que por cerca de 70 anos haviam definhado em um período de declínio sobre os velhos e elevados padrões puritanos tanto do credo quanto da conduta, e infundir neles um novo espírito de piedade vital. A este respeito, Jonathan foi em grande parte bem-sucedido, e ainda hoje, apesar dos desvios sofridos por seu sistema teológico, ele continua sendo uma força espiritual efetiva nas igrejas que herdam a tradição puritana. O afastamento entre Edwards e seu povo começou em 1744 e se relacionava a um caso de disciplina em que um grande número de jovens pertencentes às principais famílias da cidade foram tidos sob a suspeita de ler e fazer circular livros imorais. Durante a emoção do reavivamento, as pessoas aceitaram voluntariamente as altas exigências dele, mas agora, na reação, carne e sangue se rebelaram. Edwards, no entanto, não era homem de acomodar as reivindicações da religião, dado que ele concebia essas exigências necessárias para as fraquezas da natureza humana. Não seria estranho se, dadas as circunstâncias, o povo olhasse para seu ministro como uma espécie de ditador espiritual, exercendo uma espécie de tirania espiritual. Ainda assim, esse sentimento, na medida em que existia, provavelmente não teria levado a uma ruptura aberta, se não fosse que, 4 anos depois, por ocasião de um pedido de adesão à igreja, o primeiro naqueles anos, Edwards não tivesse procurado impor um novo teste de qualificação. Ele exigia que o candidato à comunhão plena desse provas de ser convertido e, como uma pessoa convertida, deveria fazer uma profissão pública de piedade. Esta restrição contrariava os princípios e usos estabelecidos pelo Sr. Stoddard, que eram aceites pela maioria das igrejas vizinhas e até então eram seguidos pelo próprio Edwards, segundo os quais
não só as pessoas poderiam ser admitidas à igreja nos termos da aliança do meio do caminho, mas poderiam vir à ceia do Senhor, se desejassem fazê-lo, mesmo que não tivessem certeza da conversão. A esperança era de que o rito pudesse ser em si um ritual para a conversão. Edwards foi, nessa ocasião, abertamente acusado de tentar impor sua vontade sobre os irmãos, e a indignação foi intensa. Ele, de sua parte, estava convencido da correção de sua posição e estava preparado para mantê-la a todo custo. A infeliz controvérsia durou 2 anos. Edwards, digno, cortês, disposto a ser conciliador, mas insistindo no reconhecimento de seus direitos e mostrando toda a sua superioridade moral e intelectual. As pessoas preconceituosas, obstinadas, recusando-se até mesmo a considerar os pontos de vista de Edwards ou a permitir que ele os definisse no púlpito, estavam empenhadas apenas em se livrar dele. Finalmente, em 22 de junho de 1750, o Conselho, convocado para aconselhar sobre o assunto, recomendou por 10 votos a 9, com a minoria que protestava, que as relações pastorais fossem dissolvidas. O sentimento simultâneo da Igreja foi expresso pelo voto esmagador de cerca de 220 dos membros do sexo masculino. No domingo seguinte, Edwards, entristecido, pregou seu sermão de despedida. Edward tinha agora 46 anos, inadequado, como ele mesmo diz, para qualquer outro negócio, exceto estudo, e com uma família numerosa e onerosa, para enfrentar o mundo. A longa controvérsia e as circunstâncias que assistiram à demissão tiveram um efeito deprimente em seu espírito, e a perspectiva parecia-lhe sombria ao extremo, mas sua confiança estava em Deus, e os amigos não falharam. Da Escócia veio a oferta de assistência para cuidados necessários. Seus adeptos de Northampton desejavam que ele permanecesse e formasse uma igreja separada na igreja. No início de dezembro, ele recebeu uma ligação da pequena igreja em Stockbridge, na fronteira, e mais ou menos ao mesmo tempo um convite dos comissários em Boston, da sociedade em Londres, para propagar o evangelho na Nova Inglaterra e nas partes adjacentes. O convite era para se tornar missionário deles entre os índios, que formavam então uma grande parte do assentamento em Stockbridge. Após se familiarizar, através de uma residência de vários meses em Stockbridge, com as condições de trabalho e após receber garantias satisfatórias, em entrevista pessoal ao governador no que diz respeito à condução da missão indígena, ele aceitou ambas as propostas. Jonathan mal fizera isso quando recebeu uma chamada, com a promessa de apoio generoso de uma igreja na Virgínia. A oposição que o levou de Northampton seguiu até Stockbridge. Por vários anos, um esforço persistente foi realizado para obstruir seu trabalho, particularmente seu trabalho entre os índios e até mesmo para garantir sua remoção. Mas ele enfrentou com sucesso essa oposição, ganhou a confiança dos índios e se tornou muito querido pelos ingleses. Aqui, também no deserto, ele encontrou tempo e oportunidade para a escrita desses grandes tratados sobre a liberdade da vontade, sobre o fim para o qual Deus criou o mundo, sobre a natureza da verdadeira virtude e sobre a doutrina cristã do pecado original, a base principal da sua reputação teológica. Enquanto isso, um evento havia ocorrido na família de Edwards destinado a ter consequências importantes. O casamento de sua filha Esther com o reverendo Aaron Burr, presidente de Nassau Hall, em Princeton, em setembro de 1757, o Sr. Burr morreu. 2 dias depois, a corporação nomeou Edwards como seu sucessor. Edwards foi, por várias razões, relutante em aceitar a nomeação.
Ele não confiava em sua forma física, temia especialmente que os deveres do escritório iriam interromper seriamente a obra literária em que ele estava agora absorto. No entanto, por recomendação de um conselho chamado ao seu desejo para aconselhar sobre o assunto, ele aceitou o convite. Jonathan deixou Stockbridge em janeiro e no final do mês chegou a Princeton. Mas o único trabalho que ele fez como presidente da faculdade foi pregar por 5 ou 6 domingos e ministrar temas em divindade para a classe sênior, com quem ele depois discutiu sobre os trabalhos relacionados a esse tema que lhe foram apresentados. A varíola era epidêmica na cidade quando ele chegou e, como medida de precaução, ele foi vacinado. A doença, leve no início, evoluiu muito. Em 22 de março de 1758, Edwards morreu. De seu leito de morte, ele enviou esta mensagem terna e característica para sua esposa, que ainda estava em Stockbridge. Dê meu amor mais gentil à minha querida esposa, e diga-lhe que a união em comum que há tanto tempo subsistiu entre nós tem sido de tal natureza que, eu confio, é espiritual e, portanto, continuará para sempre. Suas palavras também características foram: confiem em Deus e não precisam ter medo. Um homem alto, magro, com testa alta, larga, olhos claros, penetrantes, nariz proeminente fino, lábios definidos e um queixo bastante fraco. Toda sua aparência sugeria a perspicácia do intelecto e a integridade, refinamento e benevolência do caráter de alguém que possui pouca energia física. É pouco adequado para assuntos práticos, mas intensamente vivo no espírito, intensamente absorvido na contemplação de coisas invisíveis e eternas. As duas qualidades, de fato, pelas quais ele é mais distinto são a espiritualidade e a intelectualidade. A mentalidade espiritual era o núcleo e a essência do seu ser. A religião era o elemento dele. Deus era para ele a realidade absoluta. Sua vontade e seus pensamentos eram o que constituía a verdade e o significado das coisas. Para Edwards, isso não foi uma mera especulação filosófica. Era a região alta em que ele tirava fôlego vital. Era o chão sólido em que ele andava. Ele andou com Deus, ele foi chamado Santo da Nova Inglaterra. Como outros santos, ele também tem, ocasionalmente, seus momentos de êxtase. A essa elevada espiritualidade, com sua rica coloração emocional, uniam-se um poder e sutileza de intelecto que apenas os maiores mestres da mente possuem. O mundo espiritual em que Edwards se movia não era para ele nenhum mero reino sombrio de sentimento piedoso ou aspiração vaga, mas um mundo cujos principais contornos, pelo menos, eram nitidamente definidos para o pensamento. Ele o concebeu, a saber, conforme o esquema das coisas sistematizadas por Calvino, mas originalmente forjadas com a força convincente do gênio transcendente de Agostinho. O pensamento teológico de Agostinho está preocupado em colocar o assunto da forma mais simples possível, com a elaboração de 4 ideias fundamentais: a soberania absoluta de Deus, a dependência absoluta do homem, a revelação sobrenatural de um plano de salvação divinamente originado, administrado pela Igreja, e uma filosofia da história segundo o qual todo o universo criado e todo o curso temporal dos eventos são ordenados e governados a partir de toda a eternidade, com referência ao estabelecimento e triunfo de um reino dos santos na Igreja, a santa cidade de Deus. A concepção de Agostinho sobre a Igreja é modificada, mas, em princípio, não é rejeitada pelos teólogos protestantes. As outras características do esquema permanecem substancialmente inalteradas. A ideia da soberania absoluta de Deus conduz naturalmente, com os motivos fornecidos por certos ensinamentos das Escrituras,
jurisprudência romana, filosofia grega e as experiências de uma profunda consciência religiosa, as doutrinas do eterno conhecimento prévio de Deus, seus arbitrários, ou seja, os decretos incondicionais, o eterno plano mundial, a predestinação, a eleição, a obra histórica da redenção, a punição eterna para os perversos não arrependidos e a felicidade eterna para os santos eleitos. Contra a soberania de Deus está a dependência absoluta do homem, historicamente condicionada no que diz respeito às suas atuais capacidades espirituais. Pela queda, com pecado original, depravação total e a total incapacidade do homem de recuperar por si mesmo sua herança perdida como consequência. Daí a grande e essencial tragédia da vida humana, homem naturalmente corrupto, na escravidão, ao pecado, na inimizade com Deus, totalmente incompetente para mudar uma condição em que, por uma espécie de necessidade natural, ele é objeto da justiça vingativa de Deus, totalmente dependente para a salvação e graça gratuita e imerecida de Deus, que tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, enquanto a quem Ele quer endurecer, endurecerá, revelando igualmente em misericórdia e em punição a majestade de seus atributos divinos e soberanos. Este, em geral, é o esquema que Edwards defende, ele mais evidentemente do que todos os homens dos tempos modernos. Seu gênio especulativo deu a esse esquema um fundo metafísico, sua elaboração lógica de perspicácia e defesa. Ele modificou em alguns aspectos, por exemplo, em sua doutrina da vontade. O que é mais importante? Ele deu um destaque ao estado interno do homem, às disposições e afetos de sua mente e coração, o que afetou consideravelmente os valores relativos do esquema e que, de fato, mudou toda a aparência do pensamento religioso da Nova Inglaterra. Mas quanto ao próprio esquema geral em si, a filosofia da religião, a filosofia da vida, que ela expressa, não há nada no esquema que seja essencialmente original de Edwards. Ao defender essas doutrinas, ele só defende a grande tradição ortodoxa. Mas, por mais pouco original que possa ser o conteúdo de seu pensamento, não há nada que não esteja no mais alto grau original em sua maneira de pensar. A coisa significativa sobre Edwards é a maneira como ele entra na tradição, infunde-a com sua personalidade e faz com que ela viva. A vitalidade de seu pensamento dá ao seu produto o valor de uma criação única. Duas qualidades nele contribuem especialmente para este resultado, a saber, a grande imaginação construtiva e um poder maravilhosamente agudo de raciocínio abstrato. Com a visão do profeta, ele olha constantemente para o seu mundo, o mundo de todos os tempos, espaço e existência, e o vê na totalidade. Deus e as almas são os grandes realidade, e as transações entre eles são o grande empreendimento em que todo o seu movimento está envolvido. E esse movimento não tem em si nada por acaso, é eternamente determinado com referência a um fim supremo e glorioso, a manifestação da excelência de Deus, a mais alta excelência do ser. Todos os aspectos sombrios e trágicos da visão, que para eles são intensamente reais, tomam seu lugar com os outros aspectos em um sistema em que cada parte ganha significado e valor a partir de sua relação com o todo. As pessoas se perguntam como Edwards, o mais gentil dos homens, poderia contemplar, como ele disse que o fez, essa doçura e prazer e terrivelmente doutrina da soberania de... Outras grandes qualidades são a profundidade e a habilidade com que ele elabora intelectualmente os detalhes de seu esquema. Ele não escreveu, de fato, nenhum sistema de divindade. No entanto, ele é o oposto de um pensador fragmentário, e poucas mentes têm sido menos episódicas do que era dele. Suas construções intelectuais são grandes e sólidas. Das doutrinas com as quais trata, Edwards não deixa nada subdesenvolvido.
Com infinita paciência, ele conduz suas investigações para cada mínimo detalhe e consequência remota, colocando seus adversários em confusão pelo ataque incessante, a massa avassaladora do argumento. Raramente aqueles que aceitam suas premissas podem escapar de suas conclusões. Além disso, pela profundidade, aguçamento e sinceridade de seu raciocínio, ele estimula poderosamente as faculdades intelectuais. Mesmo em seus sermões mais fantásticos, ele nunca apela para a mera esperança e medo, nem para a mera autoridade. Neles, como em seus tratados teológicos, ele se empenha em demonstrar, nos limites prescritos pelas suposições subjacentes, a razoabilidade de sua doutrina, seu acordo com os fatos da vida e a constituição das coisas, bem como com os ensinamentos inspirados da palavra. Bem, essas qualidades aparecem como em seus outros escritos, assim também e talvez mais evidentemente em seus sermões. O principal trabalho público de Edwards e a principal reputação em sua vida foram como um pregador. De fato, a fama de seus tratados teológicos é, em grande parte, póstuma. Ele foi um grande pregador. No caso de muitos dos teólogos antigos, para nós fica difícil entender hoje como eles poderiam ter sido considerados grandes pregadores. Para nós, seus sermões parecem secos e insípidos, mas não é assim com Edwards. Mesmo na forma impressa, após mais de 150 anos e apesar do abismo que separa a nossa era da dele, seus sermões ainda são profundamente interessantes. Eles são interessantes porque, entre outras coisas, revelam uma personalidade notável e interessante. Eles são instintos com a energia de seu intelecto. Eles são vitais com o toque vital de sua genialidade. Ele pregou a teologia dele. Alguns dos seus sermões, por exemplo, o sermão, ou melhor, a combinação de sermões sobre a justificativa pela fé, parecem ser menos sermões que indagações teológicas altamente elaboradas, adaptadas ao uso de estudantes profissionais. E, indubitavelmente, não há nenhum sermão dele que não reflita, em certa medida, seu sistema teológico. Edwards ficou certamente impressionado com a importância e a vantagem de um profundo conhecimento da verdade divina, tema e título de um de seus discursos mais qualificados. Ele considerou que Deus havia se revelado não só ao coração, mas à mente do homem, e que uma percepção inteligente da revelação era indispensável, em alguma medida, tanto para a fé salvadora quanto para o desenvolvimento do caráter cristão. Mas seria um erro pensar em Edwards como pregando os ossos secos de sua teologia. Ele realmente estava longe de supor, como alguns agora parecem supor, que uma sociedade cristã pode ser mais perfeitamente organizada na proporção em que toda a exatidão das concepções teológicas, isto é, distintamente religiosas, é eliminada. Ele tinha um respeito muito profundo pelo intelecto para excluí-lo de assuntos do momento especulativo mais profundo, bem como prático, e ele tinha uma ideia muito elevada da religião para identificá-la como uma emoção vaga, transcendental ou com uma moralidade meramente pessoal, social ou política. Seus sermões, no entanto, não são de forma alguma todo de um mesmo tipo. Pelo contrário, eles são de uma grande variedade de tipos. Eles são doutrinários, práticos, experimentais, e considerando os manuscritos inéditos, há um número extraordinariamente grande de sermões ocasionais. E há muitas variedades dentro dos tipos. Mas mesmo quando os sermões são mais doutrinários, o interesse prático de uma convicção viva da verdade nunca está ausente. A antítese abstrata do pensamento e da vida, da teoria e da prática, como se o pensamento não fosse em si um feito, ou como se uma atitude em relação à verdade não fosse em si prática, ou capaz de determinar outras atitudes práticas. É um erro do qual Edwards estava totalmente livre.
Dizer isso não é necessariamente aprovar o conteúdo de sua pregação doutrinária. O pensamento das igrejas com as quais Edwards estava associado se afastou de seu pensamento. Ele lutou fortemente por seu esquema de coisas, mas ele lutou, ao que parece, uma luta perdida. Não é que ele tenha sido refutado pela lógica abstrata. O argumento pelo qual ele foi deixado de lado, se é que ele foi deixado de lado, é a lógica dos eventos. A mudança foi provocada, sem dúvida, por muitas influências. Algumas delas parecem puramente sentimentais, mas há duas, pelo menos, de divergência fundamental no caráter do nosso tempo. O desenvolvimento em nós de um sentido histórico criticamente disciplinado e a influência dominante em nossa ciência moderna e filosofia da ideia de evolução. Estes quebraram aquelas rigorosas distinções entre a natureza e o sobrenatural, a natureza e a graça, a razão humana e a revelação divina, nas quais Edwards se deleitava, pelo menos na forma em que ele habitualmente as pregava. Com o estabelecimento nas linhas da crítica histórica de novos canones de exegese na interpretação das escrituras e com o desaparecimento gradual da ideia da Bíblia como autoridade externa, o cristianismo protestante está atualmente confrontando a questão se toda a reivindicação do cristianismo de ser uma revelação sobrenatural, no sentido em que o termo sobrenatural é usado por teólogos ortodoxos, não foi extraviado. Esta é uma questão que Edwards nunca levanta e que ele não nos ajuda diretamente a resolver. Ele tem a mente de um filósofo especulativo, tem um pensamento muito profundo de Deus, capta firmemente o significado espiritual e eterno das coisas, mas ele é deficiente no sentido histórico. Sua história de redenção é uma construção totalmente acrítica, dogmática, e ele não é especulativo o suficiente para encontrar, ou pelo menos ele trabalha sob condições que o impedem de mostrar os princípios mediadores pelos quais há antiteses e contradições da experiência e da teoria podem ser reconciliadas e anuladas. Mas como voltar aos sermões? Os sermões de Edwards são construídos em geral em um modelo definido. Temos em primeiro lugar a exposição do texto, temos em segundo lugar uma declaração claramente formulada da doutrina, que é então desenvolvida sob suas divisões apropriadas e pré-anunciadas. Finalmente, temos o que é chamado de melhoria, uso ou aplicação, desenvolvido da mesma forma. A doutrina não costuma ser um dogma teológico abstrato, é simplesmente o tema do discurso declarado proposicionalmente. Assim, um sermão inédito sobre João 1, 41 e 42 tem o seguinte como sua declaração de doutrina: quando as pessoas realmente veem a Cristo, elas naturalmente desejam trazer outros também para Ele. Outro sermão inédito sobre João 3,7 tem o seguinte: não foi à toa que Cristo disse que devemos nascer de novo. Em outro também inédito do texto de João 1,47, a doutrina é a afirmação igualmente simples: é maravilhoso ser de fato uma pessoa convertida. Às vezes, embora raramente, a afirmação de uma doutrina seja totalmente omitida, sendo o próprio texto considerado como suficientemente definidor do assunto. Este, no entanto, nunca é o caso da aplicação, de fato, tão prático. É Edwards em sua pregação que a aplicação, às vezes, é a maior parte do discurso. No sermão de João 1,47, por exemplo, a aplicação preenche cerca de 2/3 do manuscrito. De fato, a proporção dessas partes, exposição, desenvolvimento da doutrina e aplicação, depende inteiramente da natureza do tema e das finalidades especiais do sermão. E, semelhantemente, acontece com o comprimento e o número de subdivisões. Uma característica é constante, uma organização estritamente lógica. Por mais finamente articulados que os sermões possam ser, eles são construídos de modo a causar uma impressão claramente unificada. Nem essa unidade de impressão interfere seriamente como regra na duração do sermão. Edwards não tinha o hábito de esgotar a atenção do seu público. Ocasionalmente, no entanto, ele desenvolveria seu tema através de 2 ou mais sermões.
Quando esses aparecem nas edições impressas como um único discurso, o comprimento parece naturalmente desordenado. Nos manuscritos, as partes de tais sermões compostos são indicados pela palavra doc, de doutrina. Nas divisões, sugerindo que o pregador tinha o hábito, ao renovar o tema, de lembrar seus ouvintes sobre a natureza precisa do assunto em discurso. E como não havia confusão no pensamento, o estilo dos sermões de Edwards é singularmente claro, simples e natural. Ele não busca adornos que o assunto em si e seu interesse nele não proporcionem naturalmente. O estilo é o homem, é um ditado que se aplica peculiarmente a ele. A nobreza, a força e a franqueza de seu pensamento, a vivacidade e a grandeza de sua imaginação, a veracidade e a elevação de seu caráter, a intensidade de suas convicções e sua seriedade apaixonada são refletidas em seu discurso. Parecem ter sido em um grau incomum uma forma espontânea de autoexpressão, mas a atenção nunca é desviada do sujeito para a habilidade da obra. O objetivo não é agradar, mas convencer, e a realização deste fim é buscada por métodos direitos de argumentação, persuasão e apelo. No entanto, o estilo, embora simples e direto, está muito longe de ser estéril. Os sermões estão cheios de palavras elevadas, ricas, belas, e há muitas passagens neles de charme maravilhoso, bem como muitas de grande sublimidade e poder retórico. Mas o interesse de Edwards nisso parece nunca ser meramente verbal. Ele é um criador de frases, ele usa metáforas marcantes e antíteses surpreendentes. Seu estilo é muitas vezes pitoresco. Ele conhece bem o valor retórico da interação quando a frase repetida é empregada em um contexto variado, mas ele nunca procura produzir seus efeitos por rodeios literários. Ele pode ser fácil, familiar, coloquial mesmo, às vezes se isso se adequa ao seu propósito, mas ele nunca é indigno, nunca é vulgarmente sensacional, nem parece ser intencionalmente humorístico. A construção de suas sentenças é frequentemente aquela que o pedantismo dos padrões modernos condenaria. Mas, por mais antiquada que seja, raramente é fato que a expressão pode ser chamada de caprichosa ou excêntrica. A influência externa mais determinante em seu estilo foi, sem dúvida, a versão antiga chamada versão King James da Bíblia em inglês. Sua linguagem está saturada com seu pensamento e fraseologia. E como ele está intimamente familiarizado com essa linguagem, em todas as suas partes ele a cita continuamente, surpreendendo-nos com novas descobertas, em novas colocações de sua variedade, beleza e emoção. É inquestionável que Edwards também foi influenciado por sua leitura exclusivamente teológica e filosófica, mas é no final a originalidade de seu próprio gênio, a profundidade e sutileza e força de sua mente e a riqueza de suas próprias experiências espirituais que devemos considerar para definir a marca em seu estilo. Os sermões de Edwards são marcados por sua qualidade e legitimidade. Eles não são apenas importantes como memoriais históricos das condições religiosas de seu tempo, mas também como expressões pessoais de uma mente original, trabalhando em material tradicional de fato, mas animando-o e remodelando com a forma única de uma extraordinária personalidade. Eles também têm o valor da literatura. Em grande parte, devido à união dos elementos intelectuais e emocionais mencionados, a definição da mensagem, a unidade lógica do pensamento, a singularidade e a sinceridade do objetivo, a intensidade da convicção, o profundo conhecimento das Escrituras, o profundo conhecimento através da experiência pessoal dos movimentos religiosos do coração humano deve ser atribuído em conexão com o estado de pensamento religioso e sentimento da época, e o respeito despertado pelo caráter do pregador, o poder que ele exerceu em seus contemporâneos. Quanto à sua maneira de pregar, temos de seu aluno Hopkins o seguinte testemunho autêntico. A aparência de Jonathan ao púlpito era elegante, a sua apresentação era fácil, natural e muito solene.
Ele não tinha uma voz forte e alta, mas tinha tanta gravidade e solenidade, falava com tanta distinção, clareza e precisão, suas palavras eram tão cheias de ideias, definidas sob uma luz tão clara e marcante, que poucos oradores têm sido tão capazes de atrair tanta atenção de um público como ele. Suas palavras muitas vezes descobriam um grande grau de fervor interior, sem muito barulho ou emoção externa, e caíam com um grande peso na mente de seus ouvintes. Ele fazia pouco movimento com a cabeça ou com as mãos sobre o púlpito, mas falava como se descobrisse o movimento de seu próprio coração, que tendia, da maneira mais natural e eficaz, a se mover e afetar os outros. Em geral, por muitos anos, ele escrevia seus sermões e sempre escreveu uma parte considerável da maioria dos seus discursos públicos. Por isso ele carregava suas anotações para o púlpito e lia o máximo que havia escrito. No entanto, ele não ficava tão confinado às suas anotações quando as escrevia. Mas se alguns pensamentos lhe viessem à mente enquanto ele estava falando, o que não havia ocorrido ao escrever as suas mensagens, e lhe parecesse serem algo pertinente e impressionante, ele iria apresentá-los. E tudo com grande decoro, muitas vezes com maior fatos, geralmente em seus ouvintes, um efeito mais sensível do que tudo o que ele havia escrito. Os sermões no presente volume foram selecionados como representantes de Edwards, o pregador, em vez de Edwards, o teólogo. Qualquer coleção desse tipo deve incluir pelo menos os 4 sermões seguintes: o sermão sobre a dependência do homem, o sermão sobre a luz espiritual, o sermão de Enfield e o sermão de despedida. Estes são clássicos. Além disso, eles representam Edwards em 4 de seus aspectos mais distintos, como o poderoso campeão de uma teologia que se baseia, em última instância, no princípio de uma vontade transcendente, justa e soberana, como o defensor igualmente convencido do princípio místico de uma apreensão intuitiva imediata, através da iluminação sobrenatural da verdade divina, como o revivalista flamejante, como lógica impiedosa e terrível realismo de descrição, despertando, surpreendendo, sobrecarregando o pecador com o sentido de destruição iminente. Finalmente, como o ministro rejeitado, apelando sem rancor ou amargura do julgamento deste mundo ao julgamento de um tribunal infalível, e mostrando o que deve torná-lo mais interessante, mais precioso como herança para a igreja e para o mundo, do que qualquer uma de suas opiniões ou de suas obras, a dignidade e o repouso, a paciência, a força e a profundidade de um grande personagem, aperfeiçoado através de sofrimento e de aparente derrota, no que foi virtualmente a apologia de sua vida ministerial. Os 6 sermões acima foram selecionados independentemente do fato de estarem entre os 10 publicados por seu autor. Mas essa circunstância confirma a escolha e, além disso, serve para autenticar o texto. Edwards sofreu não pouco, mas nas mãos de seus editores, particularmente Dwight, que parece ter sido tomado pela ideia de que seu autor aparentemente teria maiores vantagens em um estilo e linguagem mais elegantes e refinados. Não faça como Orpha fez, implora Edwards no sermão de Ruth. Não faça o que Orpha fez, é o fraco refinamento de seu editor. Mas nem mesmo o geralmente correto Worcester ou a First American Edition em 1809 deve ser implicitamente confiável. Por exemplo, 2 páginas inteiras são omitidas no final do sermão de Enfield, dando a esse sermão um final surpreendente e bizarro, totalmente fora de consonância com a maneira habitual de Edwards. Edições posteriormente importam de um tipo distintamente diferente de qualquer um dos outros, o sermão fúnebre intitulado Uma Vara Forte Quebrada e Seca.
sendo certamente um dos mais nobres, um pensamento e expressão dos discursos de Edwards e que é provavelmente único entre seus escritos sobre como lidar com o tema do governo civil e da gestão dos assuntos. Se o espaço tivesse permitido, a figura do estadista cristão neste sermão poderia ter sido comparada com a figura do ministro cristão em um dos sermões de ordenação, mas a omissão é a menos grave, visto que a concepção é tão amplamente realizada no próprio Edwards. Os 6 sermões acima foram selecionados independentemente do fato de estarem entre os 10 publicados por seu autor, mas essa circunstância confirma a escolha e, além disso, serve para autenticar o texto. Edwards sofreu não pouco nas mãos de seus editores, particularmente Dwight, que parece ter sido tomado pela ideia de que seu autor aparentemente teria maiores vantagens em um estilo e linguagem mais elegantes e refinados. Não faça como Orpha fez, implora Edwards no sermão de Ruth. Não faça o que Orpha fez. É o fraco refinamento de seu editor. Mas nem mesmo o geralmente correto Worcester ou a Force American Edition de 1809 deve ser implicitamente confiável. Por exemplo, 2 páginas inteiras são omitidas no final do sermão de Enfield, dando a esse sermão um final surpreendente e bizarro, totalmente fora de consonância com a maneira habitual de Edwards. Edições posteriores importam outros erros e, mesmo professando seguir a edição de Worcester, às vezes de fato não seguem aquela edição, mas seguem a de Dwight, por exemplo, no sermão de Ruth. O presente texto baseia-se em uma comparação cuidadosa das edições originais, agora muito escassas, no Athenaeum de Boston. As expressões originais this, won't, don't, etc., como o próprio Edwards as imprimiu, foram restauradas. Vários erros verbais nas edições posteriores foram corrigidos e várias linhas omitidas foram recuperadas, além da longa passagem já mencionada que está, no entanto, em Dwight, no final do sermão de Enfield. Nenhuma tentativa, contudo, foi efetuada para dar uma reprodução facsimile das primeiras edições com todos os erros de sua impressora, ortografia inconstante, pontuação antiquada e uso inculto de letras maiúsculas e itálicos. Essas externalidades poderiam distrair o leitor moderno ao mesmo tempo em que não adicionam nada essencial à precisão. Nestes aspectos, portanto, o uso mais moderno tem sido seguido. O objetivo tem sido simplesmente dar as palavras exatas dos originais e preservar seu espírito, tratando os sermões como sermões a serem pregados e não como ensaios a serem lidos. Assim, enquanto evitavam os extremos das primeiras edições, itálico tem sido usado onde Edwards os usou para marcar divisões, ou para ênfase especial, um pouco mais livremente do que seria habitual agora. Essa edição também segue o uso dele, e o bíblico, usando letras minúsculas do tipo comum em pronomes pessoais referente aos seres divinos, a referência verbal no uso moderno das maiúsculas sendo considerada desnecessária para aumentar a verdadeira reverência do pensamento de Edwards e possivelmente um pouco fora do lugar, as palavras adicionadas estão fechadas em colchetes. Além de 6 sermões mencionados, a presente coleção inclui o interessante, se não exatamente o fantástico, sermão sobre as muitas mansões, que nunca foi publicado antes. Uma cópia desse sermão, elaborada para o falecido professor Edwards, a Park de Andover, foi gentilmente colocada à disposição do editor por seu filho, o reverendo Dr. William E. Park, de Gloversville, Nova York. Mas também foi cuidadosamente comparado com o manuscrito original. O editor também examinou os manuscritos originais de todos os outros sermões deste volume, exceto o sermão de despedida, que não puderam ser descobertos. Esses manuscritos estão todos na coleção de entre 1100 e 1200 sermões de Edwards, agora na biblioteca da Universidade de Yale,
A maioria desses manuscritos é escrita de maneira extremamente minuciosa, com muitas abreviaturas e ocasionalmente com inserções em taquigrafia. Em folhas de papel, cerca de 35 por 8 vezes 41 por 8 polegadas em tamanho, fortemente costurados juntos, o facsimile da primeira página do sermão sobre luz espiritual, apresentado neste volume, é representativo, relativamente pequeno e ligeiramente maior em formato. Dos manuscritos em particular, alguns relatos são encontrados nas notas. O manuseio e a decifração desses manuscritos dão a um curioso a sensação de intimidade com o trabalho do cérebro e do coração de Edwards. Está com ele em sua oficina e vê, por assim dizer, a coisa sendo feita. Parece sentir a intensidade da emoção, pois, como seu público presente na imaginação e com grande prazer na atividade da criação literária, ele trabalha seu tema. Observa-se como formas alternativas de expressão, linhas alternativas de desenvolvimento que se insinuam, e agora parágrafos inteiros, páginas inteiras são impressos com grande intensidade. Depois, mais perto do final, os esboços mais básicos são anotados para serem preenchidos no momento da apresentação. Mas os manuscritos dos sermões que o próprio Edwards publicou não oferecem nenhuma ajuda na fixação do texto. Os sermões são como ele os imprimiu, são invariavelmente expandidos e são frequentemente bastante alterados em outros aspectos. E a cópia preparada para ser impressa já não existe mais. Essa circunstância não deveria ser esquecida no julgamento dos sermões impressos diretamente a partir dos manuscritos da coleção de Yale. Há sermões que foram escritos de forma bastante completa, há outros que foram escritos apenas parcialmente, há ainda outros que são meros esqueletos. A maioria daqueles do período de Northampton é do segundo tipo. Dentre as centenas de sermões não publicados de Edwards, há sem dúvidas muitos que seria interessante imprimir do jeito que estão. Provavelmente não há nenhum que acrescente algo materialmente à reputação dele como pregador, em comparação com os maravilhosos sermões que já estão publicados. O retrato de Edwards neste volume é de uma fotografia recente, tirado da pintura original de 1740. A fotografia foi gentilmente fornecida pelo atual dono da pintura, Sr. Eugene P. Edwards, de Chicago, a quem o editor aproveita essa oportunidade para expressar seu agradecimento. Ele também deseja expressar seu agradecimento ao Dr. William E. Park pelo uso da cópia do sermão sobre as muitas mansões. Também aos editores por permitirem um espaço extra necessário para a impressão deste volume no sermão. Ao professor Franklin B. Dexter, pela generosa ajuda no estudo dos manuscritos e permissão para fotografar o sermão sobre a luz espiritual. Ao Sr. Charles B. Button, bibliotecário de Boston Atheneum, por cortesias no uso das primeiras edições, e ao Sr. George Whipple, de Boston, por verificar uma série de referências. Northampton, Mass., março de 1904.